Olá, Boa noite, Henrique. Boa noite a boa todos que vão noite. acompanhar aqui. Ainda deve estar começando a entrar agora, né? Então, depois a gente fala de novo. Boa noite. Muito boa noite, Mário. Seja bem-vindo. Obrigado, obrigado. Obrigado por estarmos aqui. Obrigado pela oportunidade, por ter te conhecido, o seu conteúdo. E vamos nessa. Vai Vamos ser, nessa, meu amigo. com certeza, tem papo para mais de metro aí. Tem muito o que falar, né, Mário? Primeiro, também gostaria de te agradecer pelo carinho, tá? Pela atenção, pela disponibilidade, né? Por estar aqui dividindo essa tela comigo. É uma grande honra, um grande prazer, né? Estar tendo você aqui dividindo essa tela. É um trabalho que eu já venho acompanhando há algum tempo, né? E eu faço muita questão de trazer e apresentar para os meus alunos, meus clientes e amigos também, nessa oportunidade, essa interação, e principalmente agora essa interação, né, de HQI e o My Big Toy, né, que são assuntos muito interessantes, que se batem ali, né, com muito legal o assunto, né, que tem muito a ver uma coisa com a outra. Então, uma grande oportunidade aqui de estarmos aí batendo esse papo juntos aí. Como você disse, nós temos papo aqui para mais de metro, né? É isso aí. Eu vim a conhecer HQ, eu já tinha ouvido falar, né, assim, aqui e ali, mas assim, não conhecia muito a fundo. Tive a oportunidade de conhecer graças a você, agradeço. Achei muito interessante, né, porque, na verdade, como a gente vai poder discutir aqui à vontade, tem tudo a ver com essa questão de informação, né, lida com informação, considera que a realidade surge a partir da informação e eu desconhecia esse aspecto, né? Então, assim, faz todo sentido do mundo, né? Como a gente vai poder conversar e ver, e me surpreendeu positivamente, e assim, tudo que eu fui vendo aí ao longo dos bate-papos, das explanações, o seu curso básico também, né, são coisas que fazem total sentido, né? Como a gente vai ver, tem muita sincronia, porque para MyBigTool também, né, para quem não sabe, estiver entrando aí, MyBigTool é baseado nas ideias, noções e livros do físico americano Tom Campbell, que aqui para as pessoas do meu canal acompanham já faz tempo, conhecem, é um físico, ex-NASA, ex-Departamento de Defesa, especialista, físico nuclear, especialista no uso de simulações, né, de criação de simulações, inclusive para mísseis e foguetes, né, e é, isso na carreira profissional como físico dele. E na carreira pessoal, especialista em estudar a consciência, começou lá no início dos anos 70 com Robert Monroe, ajudando a montar o laboratório dele. E juntando, estudando as duas coisas por 30, 35 anos, ele chegou a umas conclusões muito interessantes e que basicamente a realidade tem como fonte a consciência e a consciência tem como meio de construção a informação. Né? E nós somos consciência, lidamos com informação, também co-construímos, né, a realidade, co-criamos a realidade com base em informação também. Né? Então tudo tem tudo a ver. Né? Tudo que está na nossa memória é informação, tudo que está nas nossas expectativas futuras é informação, e tudo que acontece na nossa realidade nesse momento é informação que a gente recebe através dos nossos sentidos e, e lida com isso da melhor forma possível, ou cria traumas, dificuldades e depois tem que descriar, né? Para isso temos a sua ajuda aí como especialista do ramo também. Ô, gratidão, Mário. Primeiramente, deixa eu dar uma boa noite aqui para o pessoal que está entrando, né? Gostaria também de agradecer o carinho e a participação de todos, né? Gratidão também por todos estarem nos prestigiando, né? Uma boa noite. Para quem não me conhece, né? Eu sou o Henrique Souza, sou professor e terapeuta numa metodologia chamada HQI, né? Que é a abreviação de homeostase quântica informacional, né? Que tem tudo a ver com o que o Mário acabou de dizer, né? Na visão informacional, é uma nova ramificação, né, da área da física, que ganhou uma grande proporção aí por meados aí da década de 80, né, que veio quebrando alguns paradigmas, né, que antes o primeiro paradigma que existia era que tudo é feito de matéria, de partículas, né,
de átomos, uma ideia já defendida desde Demócritus, desde a Grécia Antiga, né, que tudo que existe no universo é feito de uma partícula indivisível, que seriam os átomos. Né? Até que o Einstein, lá no início do século XX, né, ele demonstrou que esse átomo é feito de energia condensada. Então já veio uma quebra de paradigma. Né? Se tudo é feito de átomo e o átomo é feito de energia, então tudo é feito de energia. Né? Até que aí, meados aí na década de 80, surge então uma nova área, né, que é a visão informacional, que essa energia é apenas um estado da informação, né, que o substrato do universo seria feito de pura informação, ou seja, eu sou um conjunto de informações, essa caneta, um pedaço da lua, tudo é feito de informações. E com base, né, nessa visão, em 2008, nasce uma metodologia, né, chamada HQI, que é a abreviação, então, de homeostase quântica informacional. Né? E o que seria homeostase quântica informacional? É uma técnica, é uma metodologia de autocura consciente. Por que autocura? Porque nosso papel como terapeuta não é curar ninguém. Esse dom da autocura, todos nós já temos dentro de cada um de nós. E a gente acabou perdendo essa sabedoria, esse dom, esse poder que cada um de nós temos, de acordo com de informações negativas que nós vamos acumulando na nossa consciência. Então, a HQI é uma viagem profunda onde nós vamos resgatar de forma consciente esse dom da autocura que cada um de nós temos dentro de nós. Seja uma cura física, uma cura no relacionamento, uma cura no financeiro. Né? Nós podemos buscar isso através da estabilidade dessas informações na nossa consciência. Por isso vem o nome, né? Homeostase quântica informacional. Porque homeostase homeo significa igual, estase ficar parado. Então, homeostase é o quê? É a busca pelo estado de homeostasia, de equilíbrio. Né? E nós vamos buscar esse estado de equilíbrio, de homeostase, através do processo de quantização da informação. Então, aqui um breve resumo de como que chegamos, né, a esse nome. Na visão informacional, na visão do HQI, nós entendemos que todos os problemas que vivenciamos na nossa realidade física, na nossa realidade material, ela vem de quê? De um desequilíbrio informacional na nossa consciência, que, como consequência, gera um desequilíbrio no mundo físico. Então, por exemplo, se eu tenho uma doença, na nossa visão, existe um desequilíbrio informacional na minha consciência, gerando um desequilíbrio no meu corpo físico. Tenho problema de relacionamento, a nossa visão quer dizer que existe um desequilíbrio informacional na minha consciência, gerando uma realidade em desequilíbrio no meu relacionamento. Isso vale para vícios, compulsões, problemas no relacionamento, tanto interpessoal como afetivo. Então, todas as realidades vivenciadas, se é uma realidade indesejada, na nossa visão existe, então, esse desequilíbrio na consciência. E a HQI é uma técnica, é uma ferramenta que permite à própria pessoa, sem a dependência ali do terapeuta, ela consegue ajustar essa informação na consciência, eliminando essas informações em desequilíbrio, ela então vai equilibrar a sua consciência e, como consequência, vivenciar uma realidade equilibrada. E o nosso papel como terapeutas informacionais é ensinar e conduzir nesse processo. Né? Então, por isso, a autocura consciente, porque a pessoa ela tem consciência das informações que ela vai estar ajustando na consciência dela, para, como consequência, ela buscar essa realidade equilibrada. Resuminho, né? Nós vamos entrar em muitas questões aqui. É bom, é interessante, porque fica aí vamos dizer, um sumário de uma noção de como as coisas chegaram onde chegaram na técnica que você aplica e você treina. Então, eu acho que é super útil. Agora, realmente é algo que requer, para quem quer saber mais detalhe, mais aprofundamento, e você também tem isso. Mas numa live como essa tem que ser descrito de forma sumária. Né? É que nem o pessoal brinca muito com o tom, e aliás, o pessoal faz a pergunta e ele ri e responde da melhor forma possível, porque todo mundo fica querendo que ele dê uma ideia do que é MyBigToe em poucas palavras. E aí ele fala assim, okay, você quer que eu explique MyBigToe em algumas centenas de palavras? Só isso. Para isso que ele escreveu 3 livros para nos ajudar a entender
todos os aspectos de funcionamento da realidade, é uma trilogia, né? E o nosso papel nessa realidade, a nossa interação, as regras do jogo, né? Que dão suporte a tudo isso que você falou, ao fato de ser informação, ao fato da consciência ser mais fundamental, ou seja, as coisas são criadas do lado da consciência para o lado de cá, que parece ser material, tampouco é material, mas é uma realidade local mais rígida pelas regras da programação, que parece dura, parece material. Então a gente chama de material e não tem problema continuar chamando, desde que saiba que não é. Porque átomos não existem, né? Como já está mais do que provado, como um tijolo de matéria, não existe o átomo. Né? Começou quebrando em prótons, nêutrons e elétrons, e aí continuou quebrando. Existem dezenas, se não centenas de partículas hoje, cada vez uma menor que a outra, e eles quebram, acham aquele monte de espaço de vazio, e acham o que podem ser, acham mais informações, mas que acham que é matéria, que é menor, né? Mas quanto menor fica, menos qualquer um vai ter chance de ver qualquer coisa, né? E no final é só espaço vazio, vibração e informação. Então, a física quântica, e eu costumo brincar bastante com essa questão, até para deixar a coisa mais leve, a gente sempre brinca aqui, mas você lembra que a gente acho que começou a conversa por conta de eu ter publicado alguma coisa dizendo que tudo era quântico, né? Eu não lembro qual que era o quadrinho que eu coloquei. Uma barraquinha das pessoas. Limonada quântica. O cara está vendendo a limonada e não vende. Aí ele põe lá uma plaquinha quântica. Aí começa a vender um monte. Aí o do lado já vai pondo outro nome para competir, né? Então, assim, é que nem essa história de picanha suína. Na verdade, eles começaram a separar os cortes e diferenciar a carne. Antigamente era carne de porco, era tudo carne de porco, no máximo uma costelinha, negócio. Hoje em dia está tudo... Né? Então, às vezes, a questão do marketing é usado, e tem gente que usa sem saber do que está falando, né? Exatamente. E você, quando usa aqui no caso quântico, é porque realmente está baseado em ideias que estão ligadas à física quântica e ao fato principal, porque a física quântica, ela não sabe porque ela é quântica, ela sabe como funciona, né? Mas ela não sabe como chegou lá, e os caras tentam explicar há mais de 100 anos e não conseguem, né? Os próprios físicos quânticos, sabe usar e sabe funcionar. E uma das coisas que ela determinou é que a realidade é informação, que as partículas têm informação de lugar, local, velocidade, giro, tudo em probabilidades, né? De estar ali ou não. Então são nuvens de probabilidade de estar aqui, ali ou acolá, por isso que chama-se nuvem. A partícula nunca está num lugar fixo 100%, né? Ela tem várias propriedades que são estatísticas, então ela é como se fosse uma nuvem, né? De informação. E aí, quando ela é mensurada, algumas dessas propriedades se cristalizam, aparentemente, e ela parece ser mais partícula, mas nunca chega a ser partícula de verdade. Na verdade, ela é apenas informação. E então, se as coisas são constituídas nas partículas, as partículas são informação, né? Então todo o resto é informação também. E energia não vai contra a questão do Einstein, porque existe um equilíbrio de energia, mas também é um equilíbrio de informação. Tudo isso se escreve em uma equação, E igual a mc ao quadrado, né? É informação. Então, a energia também é informação. Então, no final, inclusive a energia, né? Que as partículas, no fundo, são ou energia, se preferir, mas no fundo a energia é informação e tudo é informação. E a física quântica, ela trata as partículas como informações estatísticas potenciais. Então tudo isso, né, do ponto de vista de My Big Tom, a grande teoria de tudo de Tom Kepler, acaba sendo melhor explicado e compreendido, não vai em contra nada disso, simplesmente dá suporte. Aquilo que as pessoas não sabem de onde vem na física quântica, o My Big Tom explica, vem de um sistema computacional, porque a consciência funciona similar a um computador. Ela guarda informação, lida com informação, gera imagens, sons, né? Tudo isso ela gera com informação. E nós somos o melhor exemplo disso, porque nós somos parte de uma consciência mergulhada através de um avatar, de um personagem manifestado nesta realidade, exatamente como se fosse um personagem de videogame, onde a gente tem um período de vida interino,
Porque a nossa vida é muito maior, né? Como consciência. Mas dentro do jogo, a gente tem a entrada no jogo, que é o nascimento, e a saída do jogo, que é a morte. São apenas entrada e saída do jogo com este personagem. O personagem tem duração limitada. E nesse meio tempo, ele acaba se enredando com as suas crenças, com seus traumas, com seu ego, com seus medos, que tudo isso está totalmente correlacionado, e criando esse baralho de informações na cabeça confuso e criando, né, vindo da consciência, se identificando com o personagem e com o ego, e criando esse monte de problemas para si mesmo. Porque eu costumo dizer que são duas notícias, né? A má notícia é que os problemas que você tem estão sendo criados por você mesmo. Você está gerando eles a partir do mundo da consciência e trazendo eles para o mundo material por todos esses traumas aí, por todas essas dificuldades, essas crenças, essas escolhas, né? E está manifestando aqui no mundo que parece material. Essa é a má notícia. A boa notícia é que se foi você que criou, do mesmo jeito que você criou esta situação, você pode criar daqui para frente novas situações e sair desse buraco e criar um ambiente melhor para você, mais saudável, com mais saúde, com mais felicidade. Então, é muito legal porque a gente percebe que tem livre-arbítrio, faz parte de My Big Toe, né? A explicação, nada disto funcionaria sem o livre-arbítrio, e a consciência tem o livre-arbítrio, e que não é escolher qualquer coisa que queira, é escolher dentre aquelas coisas, porque nós viemos trabalhando e criando coisas até aqui, semeando, e estamos colhendo, né? Então, o que a gente tem de opções agora faz parte da colheita de tudo que já semeamos. Então, não é que muita coisa estaria disponível. Agora só está disponível aquilo que semeamos. Então, o que a gente tem que fazer? Resolver o tema aqui, limpar o terreno, talvez aplicar o HQI, e dali para frente semear e escolher melhor para criar um futuro melhor. É muito direto, é muito simples. A linguagem toda de My Big Toe é muito simples. Maravilhoso. E isso faz um link interessante, né? Por isso que, desde quando eu conheci a My Big Toe, né, eu sempre que eu tenho oportunidade, eu faço essa interação, porque recentemente eu fiz até uma live sobre escolhas, sobre destino. Eu sempre uso a analogia o seguinte: quando a gente compra um aparelho eletrônico, né, na loja, a gente não sabe mexer, a gente vai recorrer ao quê? O manual. Hoje em dia está mais sofisticado, né? A gente recorre ao YouTube e vai olhar lá o tutorial de alguém que já comprou, como é que funciona. Mas antes da expansão do YouTube, né, era o que? Era olhar no manual, né? Como é que funciona para poder dar uma vida útil melhor para o aparelho, né, para ter fazer um bom funcionamento dele. E nós, seres humanos, que somos uma máquina biológica, quando a gente nasce, a gente não recebe nenhum manual. Assim, olha, você tem um sistema mental, um sistema emocional, suas escolhas são baseadas nesses e nesses mecanismos internos, né? A vida é assim, sua consciência cria a sua realidade. Não, a gente não tem esse manual. A gente vai aprendendo na vida com tentativas e erros ou de crenças que são passadas por gerações em gerações, algumas fundadas, outras embasadas em experiências dos nossos ancestrais, que muitas das vezes não são condizentes com o nosso momento, a nossa realidade, a gente acaba pegando essa verdade. Exatamente, né? E vai passando aquilo, isso vai fazendo a nossa formatação, né? Porque ali aproximadamente nos primeiros setênios de vida é como se a criança ali está naquele momento de formatação, né? Então ela vai absorvendo essas informações do mundo externo com a consciência ali meio sem filtro, né? E ela vai expressando tudo aquilo que vai recebendo, absorvendo as crenças familiares ou do coletivo e vai moldando o seu programinha, né? Igual quando a gente compra por exemplo, um celular, e a gente vai formatar ele de acordo com aquilo que a gente vai usar. E a criança é como se, digamos, estivesse montando ali a sua formatação e que depois vai ditar as escolhas dela ali para o resto da vida dela, algumas que já não vão ser muito condizentes com aquilo que ela estava ali, algumas conflitantes com outras vontades e outras verdades, né, que vão acontecendo, e aí é onde que o circo está armado, né? Os problemas cotidianos vão estar ali armados, né? Por exemplo, se ela tem, vou trazer com um exemplo prático aqui na vida cotidiana, a criança cresceu ali vendo os conflitos dos pais, emocionalmente sofrendo a carência do pai ou da mãe, a rejeição. Aí a mãe
que teve algum problema em particular com o pai, fala que homem não presta, aí no sistema mental dela ela já vai fazendo os registros de que homem não presta, que homem é tudo igual, em base na relação dos pais ela vai absorvendo as verdades para ela, e no emocional vai virando aquele boom de emoções, né? A carência, rejeição, tristeza, abandono, separação dos pais. Isso tudo vai ser o conjuntinho de informações que ela vai ter na consciência que molda essa realidade dentro desse tema. E quando ela cresce, ela vai ali, né, desenvolvendo as escolhas conscientes dela, ela vê filme da Disney, ela vê novela, né, ela vai querer o príncipe encantado, chegando no cavalo, né? Só que o inconsciente dela está cheio de informações que são contrárias a essa realidade, né? Aí está até aquela questão que muitas pessoas se frustraram com O Segredo, por exemplo, aquele livro O Segredo que fala de criar realidade com o que a gente pensa, com o que sente. Verdade, é isso mesmo. Só que as pessoas sentaram e pensou no príncipe encantado, no dinheiro, e ficou esperando cair essa realidade e não aconteceu. Só que a gente cria a realidade, querendo ou não, acreditando ou não, sabendo ou não, a nossa consciência cria a realidade o tempo inteiro, né? Só que a nossa consciência, ela não é só esse 5% racional, quero isso, quero aquilo, ela é o 100%. E muitas das vezes esse 100% está cheio de informações mentais e emocionais do período que a pessoa foi vivenciando e acumulando durante a experiência dela, e isso tudo vai contribuir para criar a realidade dela. Então, nesse exemplo aqui dessa criança aqui que está buscando o príncipe encantado, se ela tinha rejeição do pai, carência da mãe, abandono, a crença de que homem não presta, quem que ela vai atrair? Justamente essa realidade. Só que ela não recebeu nenhum manual, ela não sabe como funciona, né? E aí é onde que, por tentativa e erro, as pessoas vão vivenciando inúmeros desequilíbrios na vida. Não quer dizer que elas não vão aprender com eles, né? Que tudo é uma experiência, tudo, por pior que seja, vamos estar sempre tirando o aprendizado de tudo isso. Tem um ditado antigo, né? Se não vai pelo amor, vai pela dor, mas vai de qualquer forma, né? Então, e já que vai de todo jeito, dá para ir pelo caminho do amor, da fluência. E aí que eu acho interessante, né, a teoria My Big Toy e a HQI. A teoria My Big Toy vai ser esse manual que a gente não recebeu ali quando nasceu, né? Tá ali na My Big Toy esse funcionamento de como funciona o universo, né? E a HQI é uma ferramenta prática onde a pessoa consegue ajustar a própria consciência, eliminando as informações negativas que contribuem para uma realidade em desequilíbrio. E a própria pessoa pode praticar, né? Então é interessante essa união, porque nós temos o manual e a ferramenta prática onde a pessoa pode começar a criar uma realidade e fazer escolhas cada vez mais conscientes. Porque quando estamos fazendo as escolhas inconscientes, muitas das vezes quem está escolhendo são as nossas crenças reprimidas, os nossos traumas, a nossa experiência negativa do passado, que vai conflitando com as outras realidades, né? Eu desenvolvo um trabalho também, quem não conhece, no meu perfil do Instagram, eu sempre fui apaixonado por esse tema de escolhas, né? De destino, livre-arbítrio, saber quais são as sutilezas que estão por trás da criação da nossa realidade. Então, quem tiver interesse, eu tenho um material já disponível lá no meu IGBT do Instagram sobre as sombras psicológicas, né? Ou seja, nós temos, dentro desse corpo Henrique aqui, existem várias personalidades, várias personas. Não tem o Henrique aqui uma personalidade com 5 anos de idade, tem uma personalidade terapeuta, tem a personalidade professor, pai, o amigo, o que joga futebol no final de semana. São várias personas que foram nascendo ao longo da minha experiência, né? E dessas personas, várias delas têm vontades contrárias uma da outra, né? E muitas dessas vontades contrárias uma da outra vêm por situações que nós vivenciamos que foram gerando essas informações negativas e esses desejos conflitantes. Por isso que uma pessoa uma hora quer fazer uma coisa, daí a pouco ela puxa o tapete, puxa o freio, começa a andar, começa a dar certo, aí vem aquela personalidade e faz tudo ao contrário para sabotar esse resultado, e justamente por a pessoa não entender nem como que funciona esse diálogo interno, como que nasceu essa vontade, muitas das vezes até negando esses desejos, essas vontades, essas escolhas, que é onde a confusão está armada, né? E a HQI está aí para... Sem falar que a gente vive em determinados... A gente vive em vários ambientes, né? Em cada um deles,
a gente acaba assumindo determinado papel, até por essas programações que a gente aprende desde criança e dentro da sociedade, né? De comportamento. Então, no ambiente familiar, você pode ser um pai, uma mãe, um filho, um irmão, um neto, um avô, né? Então, e cada um desses, mais ou menos, deveria se comportar de um jeito ou de outro. Aí você sai, você está descendo do seu prédio, você é o morador. Encontra outra pessoa lá que também é morador. Na portaria encontra o porteiro. Aí na padaria encontra as pessoas que estão atendendo lá. E cada uma dessas situações você, pumba, já, em geral, automaticamente veste uma máscara diferente e atua naquele papel. Aí na empresa, chega na empresa para trabalhar, você é chefe de alguém, é empregado de alguém, é colega de alguém, é inimigo de alguém, que alguém é seu inimigo. Quer dizer, então, e por aí vai, na escola, na igreja, né? Assim, e aí você vai fazendo essa coleção, né? Mais os documentos, RG, CPF, currículo, profissão, e você vai acumulando, assim, N papéis, e você vai mudando de um para o outro, você acorda de manhã, de repente você pode até não estar muito conectado. Mas aí você vai lá para o banheiro, escova o dente, sai, vai tomar o café da manhã e já vira pai, vira mãe, vira marido, mulher, né? E aí vai. E aí você vai o resto do dia. E a pessoa fica nessa daí e facilmente se distrai no sentido de se envolve em representar isso, não sabe o que é, no fundo, não sabe o que quer, e vai fazendo escolhas automaticamente sem saber quem ou o que é e o que quer realmente, porque você nem sabe quem é, como é que você vai saber quem você é, o que quer? E aí você fica achando que quer as coisas que aqueles personagens todos estão ali representando, e você vai dando seus tropeços, seu sacrifício, tentando conseguir, não consegue, aí tenta aplicar a lei da atração, ou XYZ, instruções para fazer isso ou para conseguir aquilo, e você nem quer. Eu costumo dizer, né, quando as pessoas começam a falar dessas coisas, as coisas, o ser que nós somos tem influência sobre a realidade. Tem basicamente 3 formas que no final tudo meio que vai se encaixar numa dessas 3 formas de criar realidade. Mas você, o que você está fazendo é o seguinte: você não sabe quem é, não sabe o que está fazendo, não sabe qual é o seu propósito e não dá valor a descobrir nada disso. Então você sai na vida dando cabeçada, entra no jogo, não sabe nem o que está jogando, né? E faz falta, faz gol contra e vai, né? E até começar a se localizar, sabe-se lá quantas vidas gasta antes de chegar no ponto de começar a perceber que a coisa não é bem assim, começar a estudar, começar a se aprofundar e descobrir realmente na prática como é que as coisas são, mas você acaba muitas vezes andando assim de través. E, claro, no meio dessa confusão toda, com todos esses traumas que adquire ao longo desse processo aleatório que faz, né? Agora, veja, isso aqui não é nenhum tipo de maldade ou de acidente, é a forma como essa escola virtual está montada de funcionamento, e a gente vem, às vezes, de baixo, né, sabe-se lá de quantos pacotes de experiência anterior, e vem buscando melhorar. Por exemplo, nós estamos aqui conversando, né, temos aí cerca de 30, 40 pessoas flutuando, interessadas nesse assunto. Esse tipo de pessoas que está interessada, que está participando aqui, que normalmente participa das nossas interações, são pessoas que estão buscando alguma coisa porque já perceberam que as coisas funcionam de uma outra forma e fizeram isso, né, por esforço próprio, buscando ajuda e estudando aonde buscaram e aonde estudaram, onde quer que seja, e daí, somando com a experiência própria, estão começando a botar a cabeça para fora dessa sopa, né, de letrinha confusa, e começando a ordenar essas letras para elas fazerem sentido. E isso é muito bacana, porque isso é parte do processo. Tem uma coisa que todo o processo aqui dessa realidade é de autodescoberta, de autoconhecimento, de autoexperimentação, de autociência. É tudo nós conosco mesmo. Porque a gente não experimenta a vida alheia, a gente não experimenta a consciência alheia, a gente não sabe o que se passa na mente e na consciência dos outros.
exceto por imaginar que possa ser parecido com o nosso. Então, a nossa forma de explorar a realidade é através do ser que nós somos e das experiências que nós temos. E das interações, porque o que acontece? Como a gente não conhece o outro, a gente não sabe o que vai lá dentro, na interação, né, que a gente tem com o pai, com a mãe, com o filho, com o porteiro, com o padeiro, com o motorista de ônibus, com o cara do metrô, né, é nessas interações todas que a gente acaba descobrindo, porque a gente interage, acontece alguma coisa, recebe informação, devolve informação, interage, e a gente acaba projetando sem perceber. Uma das formas muito interessantes da gente aprender é observar o que estamos achando do outro. Porque a gente está projetando sobre o outro a nossa realidade interna sem saber em geral. Agora nós estamos conversando aqui, para quem compreender e prestar atenção, vai ficar sabendo, mas nós estamos jogando. Tudo que nós estamos achando de qualquer um à nossa volta é tudo coisa que a gente está tirando de dentro e colocando como se estivesse colocando post-it nas pessoas, entendeu? Nós estamos colocando rótulos, post-its e tentando fazer um sentido do que eles estão fazendo, falando, dizendo, né? E isso nos permite ver no outro o que nós realmente somos. E quanto mais a gente conhece nós mesmos, por similaridade, a gente tem alguma chance de entender o outro. Mas a gente interage até por isso, né? E muitas vezes a forma como o outro nos trata também é apenas um reflexo da forma como nós estamos tratando. E a gente nem percebe que faz isso. Então a gente está criando realidade nessa interação de várias formas, como estamos descrevendo, e tudo que acaba acontecendo, a gente vai semeando coisas e vai colhendo coisas e vai extraindo aprendizado no processo e vai começando a pôr a cabeça para fora da sopa. É um processo interativo, é uma realidade social, porque nós estamos caminhando, como a gente pode ver, de repente se aprofunda um pouco mais ou não nisso, na direção do amor, mas assim, batendo cabeça, né? Muitas vezes, e às vezes, quando necessário, pela dor, como você falou. E se a gente começa a aprender e colaborar com o processo, extrair conclusões de formas mais inteligentes, mais úteis, a gente acaba sofrendo menos e sendo mais feliz por coincidência. E é sobre isso que é My Big Tour, né? E é sobre isso, no final, que é HQI também, porque você está tratando de resolver problemas desses que você tem, desses que você acumulou, que ficou colado aí por você mesmo, nos post-its do caminho, e você está com o HQI trabalhando para remover esses que não estão fazendo sentido e estão só te atrapalhando, né? Exatamente, porque no final tudo é uma história sobre nós mesmos, né? Por isso que quando nós mudamos, o outro muda. Por isso que as pessoas, a gente pode perceber na nossa vida prática, né? Na prática mesmo, observar que as pessoas estão cada vez mais cansadas, cada vez mais querendo resultados para ontem. Porque a maioria delas perderam muito tempo tentando buscar mudar o outro, né? Não passa de um controle. Por que esse controle também? Por causa de fatos que nós justamente fomos perdendo os controles ao longo da nossa vida, ou fomos muitas das vezes controlados. Nós fomos doutrinados. Isso não é culpa nossa. E também não é culpa do outro, porque é só repassando aquelas experiências de vida, né? E as pessoas se encontram hoje, pelo menos a maioria delas que eu percebo na prática, com essa necessidade de mudança, justamente porque passou a maioria do tempo procurando aonde não perdeu. Por isso que tentaram uma mudança no macro, no externo, né, é onde as pessoas ficaram patinando muitas das vezes. E as pessoas que conseguem resultados que realmente se sustentam são aquelas que olharam para dentro de si e promoveram essa mudança interna dentro de cada um. E como nós todos fazemos parte de um sistema, né, que essa visão material, essa visão dualista, né, de separação, que a física quântica veio justamente para demonstrar isso, que fazemos parte de um sistema maior, que todos nós estamos conectados, né? Então é quando que nós mexemos em nós mesmos e o outro responde, né? E é onde que essa real mudança e esse real resultado ele acontece. Você deu o exemplo da questão da personalidade, né? Queria dar um gancho aqui também, porque eu acho eu sou apaixonado, eu sou suspeito para falar que eu adoro, né, esse tema. Eu costumo muito trazer, né, algumas analogias, eu sempre gosto de trazer, fica bem palpável para o nosso dia a dia, da analogia do ônibus,
né? Porque é fácil a gente perceber a nossa personalidade como, por exemplo, no caso, uma personalidade aqui, o Henrique, terapeuta, a personalidade, o Henrique numa festa com os amigos, né? Lá vou ter uma personalidade mais extrovertida, né? Como terapeuta, mais formal, como pai ali, né? Como filho. Então, são personalidades que a gente consegue observar. Só que essas personalidades, elas são tão sutis e alternam cada vez nosso dia a dia em frações de segundos, né? E isso tudo surgiu em algum momento da nossa vida. E essa personalidade vai ganhando força e nós só temos um corpo físico para manifestação de várias das nossas personalidades. Então eu gosto sempre de trazer a analogia do ônibus, porque é a mesma coisa que você tem um ônibus em movimento, só tem um volante, e ali tem um motorista que quer virar para a direita, o outro motorista quer virar para a esquerda, o outro quer ir para frente, o outro quer ir a 200 por hora, o outro quer ir a 30, o outro quer ficar parado, né? E ali vai ter um que vai gastar uma energia tremenda, porque se ele cochilar, alguém mete a mão no volante e vira para o outro lado, e está uma confusão dentro desse ônibus. Então imagina um ônibus com 40 pessoas, cada um querendo ir para um lugar diferente, com apenas um volante, né? Já vê que o problema está armado. Agora, o nosso corpo físico é como se fosse esse ônibus, só que a gente não tem só 40 personalidades, tem várias. E é aí que a pessoa está ali querendo fazer uma coisa, e aí, daí a pouco, você não quer fazer mais isso, quer fazer aquilo. E essa desarmonia interna que gera tantas as cobranças internas, quanto também as autossabotagens, e toda essa confusão mental que vai ser transformada em confusão emocional, que nessa confusão mental, essa discordância dessas personalidades, não vai ser uma coisa harmoniosa, vai ficar com raiva, ou triste, ou frustrado, muitas das vezes com culpa, a famosa ressaca moral, né? Isso tudo vai borbulhando e desequilibrando o emocional também, daí a pouco vira uma somatização no corpo físico também, e é onde que vira toda a confusão. A gente pode perceber isso, quem já passou por uma situação que está de folga em casa, trabalhou a semana inteira, está de folga. Aí senta no sofá, eu estou de folga, eu tenho que arrumar essa casa. Aí a outra personalidade vai gritar, fala assim, não, já trabalhou a semana inteira, quer trabalhar em casa? Não, vai dormir. Aí vai, então tá, então vou deitar e vou dormir. Aí a outra personalidade entra e já fala, pô, mas vai dormir que essa casa é uma bagunça, que preguiçoso, que tal coisa, e começa. Então, quando a pessoa está com essa desarmonia interna, qualquer opção que ela tomar, ela vai se frustrar. Porque se ela levanta e vai arrumar a casa, a personalidade que queria descansar vai ficar pé da vida. Então ela vai arrumar a casa toda e vai ficar com aquela sensação de que besta que eu sou, né? Na minha folga eu estou trabalhando em casa. E se ela escolhe deitar no sofá e ficar lá de perna pro ar descansando, a personalidade que queria arrumar vai ficar insatisfeita. Vai assim, pô, é o dia que você tem de ficar de arrumar sua casa, deixando você vai ficar aí à toa, preguiçoso, olha lá, os outros vão te achar que é vagabundo, que é isso, que é aquilo. Tem N formas desse diálogo, né, falar. Então, independente da escolha que ela tomar, a pessoa vai ficar com aquela sensação de que deveria ter feito diferente. E esse exemplo simples aqui é na questão de ficar em casa. Agora, imagina isso aplicado no financeiro, isso no relacionamento. Isso é para ser sincero e olhar se está acontecendo, isso é só olhar os resultados. A pessoa consegue sustentar uma prosperidade financeira, ou um corpo saudável, ou uma dieta, ou uma disciplina, ou um relacionamento bacana. As pessoas vão, na maioria das vezes, ali rateando e virando essa confusão toda. Isso se dá por quê? Porque na consciência vem esses episódios que foram vivenciados com os padrões mentais, as crenças, os condicionamentos, os sentimentos agregados das situações vivenciadas no passado, que também vão influenciando. Uma pessoa que perdeu, por exemplo, perdeu o pai, ou perdeu a mãe, ou perdeu uma oportunidade, muitas das vezes ela vai ficar se sabotando de ter alguma coisa para não acessar de novo a dor daquilo que ela perdeu. Então ela escolhe muitas das vezes nem ter. Isso vale para várias outras questões, né? Trazendo aqui só alguns exemplos superficiais para ver como que esse desequilíbrio interno ele é impresso na nossa realidade física, na nossa realidade material, com esses N conflitos, né? E aí que entra, né, Mike Big, estou compreendendo tudo isso, né, esse funcionamento da nossa realidade, e entra a HQI nessa eliminação dessas informações para alterar essa realidade. A HQI ela traz sempre essa proposta de eliminação, né? Por isso que a HQI nós trabalhamos com a eliminação das informações.
Então, se uma pessoa tem, por exemplo, um medo, o nosso foco não é inserir uma coragem. Nós vamos eliminar os fatos, os medos dos fatos que ela vivenciou, as situações onde ela vivenciou esses medos, para que agora ela tenha uma escolha neutra, não embasada por esse estímulo desse medo, né? Ou qualquer outro sentimento, ou uma crença, ou um condicionamento, qualquer que são os registros mentais ou emocionais. Então, o foco da HQI vai ser sempre buscar fazer a eliminação dessas informações, e o resultado, a gente observa ele como uma consequência. Os alunos têm resultados muito rápidos, porque nesse bate-papo já deu para perceber quantas informações a gente tem na consciência para ser ajustada, né? Muitas vezes eu escuto isso dos alunos nas palestras, nos encontros, eu falo assim, nossa, tem muita coisa para eliminar, Henrique, até eu achar o que está gerando isso. Aí que entra uma segunda etapa, que a HQI ela foi desenvolvida em 2008 pelo professor Sérgio Roberto Secato Filho. Ele é brasileiro, natural de Campinas, e ele desenvolveu a metodologia em 2008. E além dele desenvolver a técnica, a metodologia, ele também desenvolveu um raciocínio onde permite com que sejamos cada vez mais precisos na localização das informações que desencadearam essa realidade. Então é por isso que a HQI permite essa precisão. Então, de acordo com a queixa que o aluno, o cliente ou a pessoa que vem aprender HQI, que ela deseja mudar na realidade dela, a gente sabe mais ou menos que conjuntinho de informações que está gerando essa realidade em desequilíbrio, né? Se alguém tiver até alguma dúvida aqui, a gente pode até utilizar, no caso de uma doença, por exemplo, se alguém está nos ouvindo e tiver alguma dúvida, eu posso até desenvolver um raciocínio breve aqui como exemplo na prática, né? Para ver na prática como que funciona. Então, essa é assim, uma forma resumida dessa aplicação, né, de tudo isso que você trouxe, que nós debatemos aqui. A eliminação das informações para buscar essa realidade em equilíbrio, para que essa experiência nesse nosso pacote de vida, né, como o Tom traz, seja uma experiência fluente, né? Então, como a gente comentou agora há pouco, a gente pode aprender, né, que na verdade a gente está aprendendo com tudo, mas não necessariamente a gente precisa sofrer. A dor só é uma escolha, seja ela consciente ou inconsciente, de aprender. A gente pode aprender pelo amor, né, pela fluência. Uma coisa é certa, né? Se a gente está passando por algum processo doloroso e já está rodando, e muitas pessoas estão numa situação dessa, a minha sugestão, por experiência própria, de passar nessas situações, é buscar focalizar pelo seguinte: eu tive um insight no meio de uma situação grave dessa, de que tudo que ocorria era por algum motivo de aprender alguma coisa, né? Tudo teria algo positivo de aprendizado, né? E que era por isso que eu estava passando pela situação, não era nenhum tipo de castigo, né? Não é um castigo de crimes, de pecados ou de coisas assim. Você passa por situações que são úteis para você crescer. E isso veio para mim, né? E ficou evidente, tão evidente para mim no meio daquela luta, que era indiscutível, não tinha o que discutir. Para mim, quando eu vi aquilo, era tão realidade que eu já passei para a pergunta seguinte, né? Então, o que é que eu preciso aprender? E aí a resposta é: eu não sei, mas eu vou ficar olhando. Se eu não sei, eu vou ficar prestando atenção para ver o que eu vou extrair, né? Então, se já estamos num processo que é doloroso, preste atenção em todo o cenário, tudo que está acontecendo ali ao redor e o que é que tem para aprender com isso. Dificilmente é uma coisa só. Pode ter alguma que seja principal e tem várias outras ao redor, porque o processo nunca é útil para uma coisa só, ele sempre tem N derivados aí úteis, então continue prestando atenção, não é porque descobriu uma coisa, por exemplo, o controle. Eu descobri para mim a principal, a mais chocante, é que eu não estava no controle como imaginei que estava, né? E vamos falar bem logo, né? Quem imagina que está no controle é o personagem, aquele cheio de ego, cheio de dominância, cheio de querer saber, de se achar, última bolacha do pacote. Esse fulano acha que controla tudo e que tudo tem que se comportar de acordo com os planos dele, né? Que ele vai pondo as coisas em marcha e as coisas têm que se desenrolar do jeito que ele acha que é. Isso muitas vezes funciona, mas assim, para quem fica iludido achando que é o
o dono do pedaço e que vai fazer tudo desse jeito, quer dizer, para mim foi a maior lição. E teve várias outras. Mas o que eu quero dizer, em suma, sempre tem, no meio dessa coisa toda, algo de positivo para crescimento pessoal e próprio. E se você desperdiçar, né, a minha associação é sempre a seguinte: aquele negócio todo equivale àquele sofrimento. Imagina que aquilo você está fazendo suco de laranja. Você está espremendo uma atrás da outra e fez uma jarra de suco de laranja. Com aquele sofrimento todo que você e pessoas ao seu redor provavelmente passaram também, né, próximas. E aí você não aproveitar essa oportunidade equivale a você jogar fora a jarra de suco e tentar comer a casca, porque é o que vai sobrar para você depois que você jogar fora o suco. Então, assim, se já está no meio da coisa, né, trava os dentes, segura e abre os olhos, abre os ouvidos e começa a prestar atenção no que tem lá para aproveitar essa viagem, para que você não precise bater naquele fundo de poço novamente. Se tiver que bater, que seja em outro, pelo menos, né? Porque as lições que são aprendidas, a realidade ela tem uma tendência de trazer várias formas diferentes da mesma lição para nos permitir crescer e sair fora daquela necessidade daquele aprendizado. E aí, uma vez que não tem mais a necessidade, você já entendeu, aquilo começa a ficar mais sutil e você vai para outras lições, né? Eventualmente mais sutis. E de qualquer forma, né, se você simplesmente jogar fora e comer a casca, mais laranja vai continuar aparecendo, mais suco você vai fazer, e talvez você siga nesse processo indefinidamente de comer casca de laranja. Se você gosta de casca de laranja, eu não tenho nada contra, cada um tem livre-arbítrio, mas eu não recomendo, é melhor beber o suco. Exatamente. E é uma questão também interessante, né? Porque o universo está buscando falar com a gente o tempo inteiro, né? Nas pequenas sutilezas, no exemplo de outra pessoa, no sol que está nascendo, no passarinho que está cantando, nas doenças que aparecem no corpo, né? Então, assim, tudo tem esse aprendizado e tudo tem essa linguagem. Paulo Coelho tem um livro interessante, que é o... Vocês já assistiram O Alquimista, né? Já leram, né? O Alquimista. É um livro interessante, ele aborda sobre a linguagem da alma do mundo. Né? O personagem do livro, ele interage com o mundo através dessa língua, ele penetra na alma do mundo. Né? E aonde ele consegue falar com os animais, com as plantas, com tudo, ele extrai essa comunicação. E com tudo, né, na visão informacional, como tudo é informação e tudo está tendo essa troca o tempo inteiro, então nós estamos interagindo com tudo o tempo inteiro, nós estamos conversando. Porque a nossa linguagem de ser humano para ser humano, ela é limitada com o que nós verbalizamos. Né? A nossa, claro que é muito mais profundo que isso. Né? A PNL mesmo demonstra que a nossa comunicação verbal, ela representa aí aproximadamente 37% da comunicação. O resto acontece a nível inconsciente. E esse, a nível inconsciente, é a nossa linguagem emocional, a nossa linguagem mental, e esse emaranhamento que nós temos a um nível não local. Né? Vou falar um pouquinho também de não localidade, aqui um pouquinho se o assunto é novo para alguém. Então, essa comunicação existe a esses níveis. E é onde que no livro, né, o Alquimista, o Paulo Coelho, ele traz como a linguagem da alma do mundo. Quando nós penetramos nessa alma do mundo, é onde nós conseguimos interagir essas informações e extrairmos esse aprendizado. Como eu disse, na nossa linguagem, na nossa comunicação de ser humano, está limitada no que nós verbalizamos, né? E essa interação. Só que se a gente prestar atenção em tudo aquilo que o universo nos demonstra, né? Seja num bom dia, no olhar de uma criança, no sol que está nascendo, numa doença que começou a aparecer no corpo físico, isso tudo é uma forma de interação. No exemplo, na experiência de um terceiro, tudo é uma forma de aprender. Só que nós, seres humanos, estamos cada vez mais ocupados com o que vestir, com o que comer, com o que pagar, com o que fazer tal coisa, com o de se adequar com as exigências do social, né? Que a gente vai perdendo essa essência, né? essa comunicação, né? Que os xamãs, os ancestrais, nossos ancestrais tinham isso com mais facilidade, né? E a gente, com essa agitação mental do nosso dia a dia, né, isso tudo vai
acabou se perdendo. Né? A gente ficando atento a isso, desassociando das nossas dores emocionais, das nossas crenças, nossos paradigmas, né? Desassociando esse ego e deixando aflorar essa essência, onde a gente vai conseguir manifestar essa nossa essência que vem sendo bloqueada por essas informações. Né? Que é aquilo que todos os mestres, né, vieram nos ensinar, né? Essa é a expressão desse amor incondicional a tudo e a todos. Né? Deixa eu te comentar uma coisa aqui. Você está falando de algumas coisas que me lembrou de um ponto interessante, né? O Tom Campbell, ele é físico, né? E estudioso da consciência, especialista em consciência, sabe, essa altura de 40 anos de estrada nisso, nas duas coisas. Mas ele começou como uma pessoa extremamente lógica e racional, e foi percebendo que a realidade era maior do que parecia, mas ele não perdeu essa sistemática científica e racional de estudar, inclusive, a parte intuitiva do universo, né? Essa parte mais sutil do universo. E ele aplicou um método científico de experimentar várias vezes, mudar variáveis e observar os resultados, né? Estudando a partir da própria consciência e de estados alterados de consciência, para tirar as conclusões dele. E uma das coisas mais importantes que tem é o seguinte, é que ele observou o seguinte, que a gente tem, pela nossa cultura, principalmente ocidental, mas em dia, um desenvolvimento muito forte desse lado racional, de raciocínio lógico, de dedução, de matemática, né? Então, a maior parte das profissões, administração, engenharia, física, mesmo medicina, em geral, ela é muito racional também, porque ninguém fala para o médico usar a intuição, né? Fala para usar A mais B, tirar a conclusão do sintoma X, Y, Z, né? Então, a maior parte das profissões, inclusive algumas que deveriam ser sutis, talvez como a medicina, acaba sendo muito racional, muito lógica. E ele fala que, assim, isso faz um desenvolvimento, e me ocorreu essa metáfora outro dia, é como se você pegasse uma das pernas e só usasse ela, e fosse ficando super musculoso de um lado, e do outro lado vai ficando fininho, né? Então, uma perna... E aí, você nem para andar serve mais, né? E essa que é a verdade, porque você está andando com uma perna só, virou um saci, ainda tem a outra perna, mas virou um saci pererê. Ela ficou atrofiada lá. Então, o lado intuitivo, que geralmente se associa ao lado direito do cérebro, como queira chamar, o coração, né? As metáforas são muitas, mas a questão é que, assim, você tem uma parte intuitiva e uma parte racional. E você acaba, através do método de ensino da nossa realidade atual, desenvolvendo uma perna só no lado racional. E fica capenga, porque o lado racional trabalha raciocinando e fazendo lógica sobre aquilo que você já sabe, ou aquilo que você acha que sabe. Então, todas aquelas crenças que você tem, todo aquele lixo, está misturado com tudo aquilo que você sabe, e a razão fica tentando trabalhar com aquilo. E não te leva muito longe, te leva até onde ela consegue, desse jeito. Então, todo o esforço do My Big Tool é ampliar esses horizontes, mostrar que o lado intuitivo é importante, mostrar a forma de desenvolver o lado intuitivo, para que você tenha condições de fazer melhores escolhas, porque os saltos, né, aquelas escolhas que vão além do conhecido, elas são intuitivas, elas não são racionais. E mais, você desenvolvendo as duas pernas, você vai correr muito melhor, né? Tanto com uma como com a outra, como com as duas, vai ter mais resultado. Então, existe a sinergia também de ter os dois lados desenvolvidos. Então, essa questão do desenvolvimento do lado intuitivo é uma coisa tão forte que ele acabou, além dos livros tradicionais. Você sabe que recentemente eu lancei aqui a tradução no Brasil desse livro que ficou pronto no final do ano, que é o Parque do Tom, que é voltado para desenvolver o lado intuitivo, a sua conexão com o ser que você é e as propriedades desse lado intuitivo e que você tem de domínio, né, de fazer algo, de interferir na realidade de uma forma mais apropriada através do desenvolvimento mais holístico do ser que você é, entrar mais em contato com o ser. E isso passa pelo caminho intuitivo. Mas o interessante é que, para pessoas racionais como eu mesmo, que sou engenheiro, acabei nem me apresentando aqui para a sua turma aqui, mas eu sou engenheiro de formação, trabalhei na indústria, fiz
economia e comércio exterior, especialização em estatística e método científico para a solução de problemas. Então, em geral, é fazendo isso, desenvolvendo uma perna só. E eu, com 50 anos, é que eu fui perceber, depois de um sofrimento gigante, que a realidade era maior e que tinham mais coisas nesta realidade, e eu passei a estudar isso, então agora labuto para desenvolver a outra perna constantemente para tentar andar com elas de forma mais equilibrada. Isso é uma coisa muito importante para o ser humano e que a maioria de nós não faz, né? A gente até desconfia ou não confia de forma alguma nesse lado, e esse lado precisa ser desenvolvido porque ele realmente é muito útil, porque ele vem de fora, né? Essa é uma rádio que a gente está captando fora da nossa própria cabeça, né? Então, esse desenvolver essa percepção para esse sinal externo, né, que vem da realidade maior, e do contato com ela e com todos através dela, é uma coisa muito importante para nós. E a gente vai conseguir fazer isso se livrando, né, de muitas crenças, muitos traumas e todas essas coisas que a gente aceitou ou criou para nós mesmos ao longo do caminho, que não tem nenhuma conexão com a realidade, mas que a gente considera, né, e às vezes nem sabe que está lá dentro essas crenças, esses medos, mas tudo isso é que forma o ego, e a gente está identificado com o ego. E o papel dessas limpezas, seja com a PNL ou com o HQI, né, está em você se limpar dessa sujeira e começar a enxergar a si mesmo, né, e aí poder se localizar, ter o objetivo seu mesmo, que você saiba que está lá no seu centro, no seu ser, você alinha, você para de ter o personagem, você continua tendo que trabalhar com o personagem, não tem como não trabalhar nesta realidade interativa. Porém, você tem noção de que você é o ser e não o personagem. E você não se engana com ideias tolas que circulam por aí. E dentro do seu próprio ser, você fica com muito mais facilidade de tomar decisões e influenciar e criar realidade a partir do ser que você é. Em vez de estar a partir do personagem, buscando coisas que nunca dão certo porque não estão alinhadas com o ser que você é, né? Então, todo esse conhecimento, esse autoconhecimento, né, e essa quantidade de pensamentos que você acabou de citar, que a gente acaba tendo e recebendo e usando como se fosse nosso, e no meio daquela confusão dos personagens, o capitando de qualquer outro lado. Por isso que também uma das coisas mais recomendadas pela maioria dos filósofos, dos estudiosos da metafísica e do próprio Tom Campbell passa pela meditação, porque é uma coisa que ajuda também, né? Além de você buscar eliminar determinadas crenças, você meditar com frequência, você trabalha na direção. O primeiro esforço da meditação é você silenciar esses pensamentos esdrúxulos ou lidar com eles de tal forma que eles vêm e vão, e é como se fosse o ruído da rua, não te atrapalham mais. Você está centrado em você e você sai fora disso. E a meditação, 11 entre 10 entendidos do assunto recomendam isso, porque é bom, né? Então, é uma coisa que vale a pena fazer em paralelo com qualquer outra coisa. Agora, com problemas específicos, né, para lidar no curto espaço diretamente, né, existem outras ferramentas, como no caso essas que você está descrevendo aí da HQI, né? Exatamente. Você falou um ponto também interessante, porque é tão profundo isso, porque além da nossa sociedade estimular o lado racional, ela reprime o lado emocional, né? Então é uma via que vai buscar bem esse desequilíbrio, porque além de estimular para mais um, vai reprimir o outro, né? E também é interessante frisar, né, como você também colocou, que não tem um lado racional é melhor que o emocional, nem emocional é melhor, é fortalecer as duas pernas, né? É o equilíbrio, né? É o yin e o yang, né, do taoísmo. Então tudo no universo busca sempre o equilíbrio, né? E quando equilibramos a nossa razão e a nossa emoção, é onde nós temos essa perna, né, fortalecida. E na nossa sociedade é isso, é estimular o mental e reprimir o emocional. E como você disse, é esse emocional que é a nossa conexão com a nossa essência, né? É a nossa conexão. E é justo o emocional onde é que está ali bloqueado por esses traumas, por essas experiências negativas que a gente vai vivenciando ao longo da vida e vai cada vez mais bloqueando a nossa intuição, a nossa conexão com a nossa essência, com a nossa fonte,
Aí entra o mental buscando várias justificativas, né, muitas das vezes infundadas ou por causa de experiências que foram repassadas de geração para geração, né, e aí vai virando essa bola de neve toda. Eu falei um pouquinho aqui, né, dei um gancho aqui, queria comentar um pouquinho sobre a questão da não localidade, né, porque é interessante para a gente entender o ponto de aplicação tanto da nossa realidade, dos nossos resultados, e a origem da maioria, não é da maioria não, né, a origem dos nossos problemas, né, dos nossos desequilíbrios, como falei no comecinho. A não localidade é uma explicação científica para assuntos que já eram explicados pela espiritualidade há milênios. Né? Quando os cientistas começaram a estudar os átomos e eles perceberam que, um breve resumo, né, para não ficar muito técnica, o que eles fizeram? Pegaram os átomos, separaram os elétrons de um átomo, correlacionaram eles, né, e quando separaram de distância, eles perceberam que quando você mexia no ângulo de rotação de um, o outro respondia de forma instantânea, mais veloz que a velocidade da luz. E o Einstein já tinha demonstrado, né, que aqui no nosso nível físico não existe nada de nenhum tráfego de informação mais veloz que a velocidade da luz. E instantânea mais veloz que a velocidade da luz. Né? E os cientistas replicaram esses experimentos várias vezes, separaram, aumentaram a distância, colocaram dentro de uma câmara isolada com qualquer tráfego de sinal, e mesmo assim, mesmo colocando em distâncias maiores, o tráfego de informação continuava de forma instantânea. Ou seja, você altera a distância, mas o tempo não é alterado. A comunicação é sempre de forma instantânea. A conclusão que eles chegaram é que esses elétrons eles estavam conectados, emaranhados, em um nível da realidade onde tudo está conectado. Que essa comunicação entre eles não acontece no mundo físico. Quando você mexe nesse nível não local, que é o nome que eles deram, né? Local é o quê? É a nossa realidade física, sujeita a variações do espaço e do tempo. Na realidade não local, é onde tudo está conectado, tudo está emaranhado. Então, isso explica experiências de a mãe estar aqui, o filho sofreu um acidente no outro lado do mundo e ela já sentiu, ela já sabe isso. Não teve tráfego dessa informação se deslocar, não teve uma ligação, não teve um WhatsApp, né? Ou seja, isso foi uma comunicação à distância, uma comunicação não local, onde tanto a mãe quanto o filho estão emaranhados. E lá ela percebe e expressa essa sensação no mundo físico. Então, isso acontece tanto para a interação de mãe e filho, como em qualquer partícula, né? Como tudo que nós temos materializado no nosso mundo físico. Então, aqui só um resuminho do que é local e não local. Então, local sujeito a variações do espaço e do tempo, e não local não existe passado, presente e futuro. É um eterno agora, né? Por isso que na meditação é sempre o momento presente, sempre esse agora. Não, deixa eu te comentar. É interessante isso, aliás, foi uma das primeiras perguntas que eu fiz para você com relação ao que você estava querendo dizer com alguma coisa, e essa questão da não localidade é que a localidade é em relação ao que se chamou de espaço-tempo, que a essa altura já está superado. Então, o Einstein criou essa ideia de espaço-tempo como sendo um tecido que dava suporte para as coisas aqui, porque nenhuma outra explicação até então estava resolvendo. E essa explicação durou por muito tempo, muita gente pensa que ela ainda vale, mas não vale mais, porque na verdade eles estão buscando outras formas de tentar explicar as coisas, porque tem furos aí, né? A teoria foi válida, foi boa durante muito tempo, ajudou a explicar algumas coisas, mas outras coisas surgiram que ela não explica, e aí tem que se ampliar o universo. E a Mai Bigto e o Tom Kepper, ele explica isso de forma muito simples, né? Se a realidade é virtual, né? E essa proposta dele, ela é construída com informação é virtual, então não é material, tá? Ela não, alguns poderiam, se quiser, até chamar de espiritual, cada um vai chamar como quiser, e tudo que a gente fala é nome. Não localidade é um nome que os cientistas deram para explicar esse tipo de fato. Inclusive esse do emaranhamento quântico, que as duas partículas funcionam em sintonia, independente da distância, e quebram o paradigma da velocidade da luz.
Então, agora o que acontece? O que é esse não local em MyBigTool? É porque tudo que está rodando aqui está no mainframe da fonte, né? Então a fonte ela tem uma parte dela que roda a informação para a gente poder receber um sinal de TV onde a gente sintoniza esta realidade aqui, né? E aí a gente interage, a gente responde, ela pega a informação nossa, a informação de todo mundo, e põe lá, olha, fulano está aqui, está olhando para o outro, está olhando para o Beltrano, estão se comunicando, e ela dá esse suporte. Tudo isso através... A consciência é uma grande rede, da qual nós somos parte e estamos mergulhados, e é como se fosse uma rede de internet, é uma rede informacional. Consciência manda informação para todas as outras consciências e para a fonte, e a fonte manda para as consciências, recebe das consciências individuadas. Consciências individuadas trocam informação umas com as outras, que alguns poderiam chamar de telepatia. É que a telepatia supõe que você é um corpo material com um cérebro, e o cérebro está se comunicando com o cérebro do outro. E, na verdade, você é um ser de consciência, e a consciência está mergulhada, ela nasce telepata. Ela vem para cá, esquece, pensa que é matéria e pensa que perdeu essa comunicação, mas ela está lá conectada. Ela está lá flutuando no mar de consciência não local, né? E ela está se comunicando, mandando informação exatamente como um computador manda para o outro, um telefone manda para o outro, como todos nós aqui hoje estamos assistindo esse bate-papo através do telefone, porque está no éter, né, na internet. A internet de consciência é muito igualzinha, né, porque está trocando informação, né? E, na verdade, esse celular e essa imagem é construída de informação no nosso ser, é dentro de nós. Mesmo que você pense que tem um cérebro e tem os olhos como materiais, se você for prestar atenção, a imagem está chegando luz no olho, ela está enviando um sinal elétrico e a imagem está sendo construída dentro do cérebro. Não é o olho que vê, né? Se você acha que tem um cérebro, é o cérebro que está reconstruindo. Na verdade, é a sua consciência, como parte das regras do jogo, através dos sentidos que vêm como sendo de um avatar, que tem olhos, que tem ouvidos, e é tudo reconstruído dentro da consciência, exatamente como se estivéssemos recebendo um sinal de TV da coordenação desse canal de TV da TV Terra, e estamos interagindo aqui, e cada um está recebendo o seu sinal, que é adaptado, ele é modulado, individuado para cada um, porque cada um está olhando numa direção e vendo algumas coisas nesse momento. Cada um de nós está vendo um pedacinho da realidade geral em que todos estamos interagindo. Então, nessa situação, veja, à medida que a coisa vai sendo renderizada é a palavra que indica que a imagem é criada e o som é criado para que a gente perceba na tela, né? Que nem você no computador. O celular está renderizando uma imagem que vai como sinais zeros e uns, né? O que o meu celular manda para o seu e manda para todo mundo são zeros e uns. Então ele pega essa imagem, pega esse som, transforma em zeros e uns e manda. Chega no seu celular, seu celular decodifica. E nós estamos fazendo a mesma coisa. A minha consciência recebe um sinal, decodifica na forma dessa realidade que parece ser holográfica, tridimensional. É muito mais sofisticado que o nosso celular, que o nosso TV, que o nosso cinema, né? Se a gente já consegue fazer coisas que parecem tridimensional no cinema com o efeito daqueles óculos, né? Imagina a fonte criando uma realidade. É muito fácil para ela. E nós estamos imersos como consciência, jogando de dentro do personagem uns com os outros. Então, dentro desse aspecto, dessa situação, como isso é programado, por assim dizer, a criação de tudo isso é programada, tem regras do jogo. E as regras do jogo, um programa roda com uma velocidade X. Então, é a velocidade de começar na primeira linha de comando e terminar na última. E aí roda, e volta para o topo, e roda de novo. Quem entende um pouco de programação sabe que programação roda assim. Então, cada tempo de ciclo, do começo até o fim, até rodar, para ir gerando os frames, as fotos fixas de imagem, e as fotos fixas vão sendo colocadas na sequência, os zeros e uns vão sendo transformados em movimento. A gente percebe a troca de imagens sequenciais como movimento. Então, isto é a forma de criação da realidade. Então, esse programa
essa questão do tempo, né, que você estava comentando, e eu estava querendo comentar por conta disso também, a forma como a realidade é criada, cada realidade, como a nossa aqui da Terra, ela tem um tempo padrão, que é esse tempo de ciclo. E a velocidade da luz não pode andar mais rápido que o tempo de ciclo, porque nada anda mais rápido que o tempo de ciclo do programa. Então, um pixel se desloca num microsegundo desse super programa, né? E esse é o teto da velocidade da luz. Né? Se esse programa, o sistema ajustasse o programa para andar mais rápido, mudava a velocidade da luz. Então, dentro dessas coisas, cada nível de realidade, não existe outra realidade que não seja informacional. E todo o sistema informacional roda como se fosse um programa para gerar as imagens que a gente percebe. Seja esta realidade, seja qualquer outra. Então, toda realidade existe um tempo de ciclo do programa. Então, o tempo existe em todas. Mas a única coisa que existe é o agora, porque é só no agora que nós estamos presentes. O nosso foco de atenção, da consciência que somos, está recebendo um sinal. Do mesmo jeito que quando você liga a TV, você não vê o programa do meio-dia, né? Salvo que você liga numa TV aberta, a realidade está rolando o dia inteiro. Na hora que você liga, você pega de onde está e vê dali para frente. Né? Então o tempo está rodando. Né? E fora dessa realidade, ela está dentro de uma outra realidade virtual, onde tem um tempo deles, ok? Que é diferente do nosso. Então o tempo de cada realidade é diferente um do outro, mas em todas as realidades existe tempo. Agora, na verdade, a única coisa que existe para a consciência é o momento que ela está vivendo, que é o agora, que é eterno. Né? O agora dura para sempre, porque eu vou continuando vivendo, experimentando, né? Mas isso não quer dizer que está, do ponto de vista mais Big Toe, né, fica evidente que não está acontecendo tudo agora. Eu estou presente no agora. O que eu experimentei antes é apenas memória, informação no banco de dados do sistema, e o que eu não experimentei ainda é potencial futuro de alternativas conforme as escolhas que nós todos vamos fazendo e vamos chegando lá. Então, existem possibilidades futuras, que têm maior ou menor probabilidade, existem os passados ocorridos e os passados não ocorridos, mas que poderiam ter ocorrido. Tudo isso é informação no banco de dados do sistema. E todos nós, enquanto dentro desta realidade, estamos aqui focalizados no agora, exatamente como um sinal de TV, na hora que você liga, você está lá no agora, daquele horário, o programa vai pegar o programa que estiver rolando ali. E vai continuar naquela sequência. Mas então toda essa questão de tempo, ela é cuidadosa porque existe às vezes a confusão de que o tempo não existe porque tudo está acontecendo ou tudo já aconteceu. Então assim, se a realidade é informacional e ela roda, e ela é, por exemplo, porque, me desculpa ser longo, mas é um tema profundo aqui, Sim, é maravilhoso, deu uma aula. Essa questão do correlacionamento das partículas, como chama, que você falou, me sumiu a palavra, entrelaçamento quântico. Né? Uhum. Então, o entrelaçamento quântico é impossível aqui algo mais rápido que a luz, mas nesse nível de detalhe onde normalmente ninguém vê nada, jamais chegaríamos ali para dizer que é impossível isso, mas a gente chega, né? A física quântica foi lá e descobriu que está acontecendo alguma coisa que quebra a regra da realidade segundo a teoria de Einstein, que é para dentro desta realidade. Só que isso é um fato não local, porque ocorre na programação. Então a programação está lá. Se um átomo está entrelaçado com o outro, uma partícula, quando uma gira para um lado, faz a outra girar para o outro. Então elas ficam que nem duas moedas, cara e coroa, uma está cara, a outra está coroa. Uma está coroa, outra está cara, e se você puser uma de um lado da galáxia e outra do outro lado da galáxia, e você virar uma, a outra vira imediatamente. Já fizemos experiências aqui, como você disse, uma de um lado da Terra, outra de outro lado da Terra, os dois relógios atômicos sincronizados, imediatamente mexeu numa partícula, a outra mexe junto. Por que isso ocorre e quebra o paradigma da velocidade da luz? Porque o paradigma é local, como você disse, e esse mecanismo é fora dessa realidade. Ele está no computador central do sistema rodando. Ele tem uma ordem lá, mexeu numa partícula. Por que isso acontece? Porque o entrelaçamento quântico é necessário para o funcionamento dessa realidade. Ele é uma das partes do jogo aqui, das regras. E
ele funciona dentro do computador que gera a realidade, que é a fonte, né? Que é a consciência fundamental, que ela está gerando isso para nós, outras consciências, podemos experimentar tudo isso aqui. E quando ela gera essa realidade, tem essas regras. E aí, não é no local. Dentro do local, tudo aqui vai se rodar no máximo a velocidade da luz, porque o programa roda nessa velocidade e nada pode rodar dentro do programa mais rápido que o programa. É daí que vem o limite da velocidade da luz. Então, toda realidade virtual, inclusive de qualquer videogame, ela tem um limite de velocidade máxima, que é a velocidade do programa dela. Qualquer programa nosso de videogame tem isso. O programa desta nossa realidade não foge, porque funciona de uma forma de programa, então ele também tem um limite, que é a velocidade da luz. Então, a velocidade da luz, na verdade, e o entrelaçamento quântico são pistas de que a realidade é informacional, é gerada pelo sistema da fonte, né? E se você já acreditava em Deus, por exemplo, qual é o problema de que Deus esteja criando isto? Deus cria as coisas da forma que Ele quiser. Por assim dizer, Ele está criando essa realidade, e Deus joga dados, porque é uma realidade criada estatisticamente, né? É uma realidade que usa estatística. A física quântica cansa de comprovar que tudo lá dentro é estatístico, né? E é criado uma realidade virtual que funciona com bases estatísticas. A gente não tem tempo para discutir aqui, mas existem outras formas de criar realidades virtuais e nenhuma delas é viável, né, comparada com essa de criar uma realidade estatística. Tanto que todos os sistemas que a gente tem de realidade virtual para qualquer videogame aqui, eles são baseados em realidade virtuais criadas estatisticamente, porque ela é a forma mais prática e mais direta de gerar realidade. E ela explica todos esses problemas, tanto do entrelaçamento como de qualquer outro, ou dupla fenda, o limite da velocidade da luz. Todas estas coisas são pistas de que a realidade é informacional e virtual. Agora, a questão do tempo ela é fundamental. Tempo sempre vai existir em diferentes velocidades dentro, a velocidade de cada realidade virtual é uma, né? É a do programa dela. Mas todos os níveis de realidade acabam tendo alguma mensuração de tempo, porque é o tempo do programa que faz ele rodar. E é tudo na mente da fonte, se alguém quiser, na mente de Deus, né? A fonte trabalha, é uma grande consciência fundamental que gera um multiverso de realidades, tudo dentro dessa parte sistemática dele. Não é um computador de uma máquina, como no filme Matrix, né? Mas é como se fosse, né? Só que é uma coisa muito mais confiável e muito mais amiga, né? Porque é a fonte, é a mãe de tudo isso aqui, e é daquilo da qual nós surgimos, daquilo do que nós somos parte. E acabamos fazendo essas confusões que a gente tem que resolver de traumas que vem baixando para o planeta Terra, né? É o tema que a gente procura resolver e limpar para poder entrar em conexão mais direta com essas coisas e cada vez gerar menos. Porque uma coisa é você limpar, né? Você limpou, você vai estar mais em contato com você mesmo, vai poder se desenvolver mais, chegar mais perto de quem você é, estar mais em contato com a fonte, e quanto melhor você está nisso, e lidando com isso, você começa a criar menos problema para ter que limpar depois. A melhor forma de resolver assim, uma coisa é você resolver o problema, e outra é você passar para nem criar esses problemas. Exatamente. Nossa, deu uma aula excelente, né? E esse é um ponto importante para entendermos essa questão do tempo em níveis da realidade diferente, porque é onde as pessoas misturam muito as coisas. Porque o que acontece? Um exemplo na prática aqui. As nossas emoções. Eu escuto muito isso. Ah, não, mas isso já passou, isso não tem influência na minha realidade, né? Isso já está lá, já perdoei, né? Já passou. O que acontece nisso? As nossas emoções impressas no nosso corpo nada mais é do que uma bioquímica que o nosso cérebro vai fazer, como um mecanismo de defesa ou influência na nossa sobrevivência, né? Então, por exemplo, aquilo que nós chamamos de medo, de tristeza, de raiva, de alegria, de prazer,
nada mais é do que uma receitinha de bolo, X% de dopamina com serotonina, com uma baixa de endorfina, com um alto nível de cortisol, com tal coisa. É uma receitinha. Tanto por cento disso, tanto por cento daquilo, vai gerar uma expressão no meu corpo que vai gerar uma sensação. E isso vai acabar sendo também transformado em uma ação ou uma falta dela, ou em atitude, e isso em desequilíbrio também, em doenças, somatizações. Agora, essa bioquímica, por exemplo, vamos pegar aqui um medo, por exemplo. Para que serve o medo? Uma forma básica aqui. Para uma melhoração em uma determinada situação. Você encontra com uma onça na floresta, se você for pela parte racional, até você pensar, eu vou subir naquela árvore, não, mas ele tem espinho. Ah, não, eu vou correr, não, mas ele tem pedra, estou descalço. Até racionalizar esse movimento, a onça foi lá e já comeu. Então, qual que é a melhor forma de agir nesse momento? Pela emoção. O medo, o que vai fazer? Vai ativar o mecanismo de luta ou fuga. Vai, aquele famoso, né, borrou nas calças. O cérebro vai entender que não precisa de peso extra, vai gerar uma bioquímica, uma sensação no corpo, né, joga fora. O sangue que circulava no rosto fica com a cara pálida, porque o sangue foi para a mão para poder se defender. Então, esses sentimentos são para que a pessoa expresse uma ação adequada naquele momento. É uma programação aí que o programador fez, maravilhosa, né? Só que o que acontece com o ser humano? Ele acabou vivenciando um hábito de um vício nas emoções. Então, a gente não encontra uma onça toda hora no nosso dia a dia para expressar esse medo da onça. Mas tem medo do companheiro largar, tem medo de ser despejado, medo de perder o emprego, medo de não ser amado, medo de não dar conta, medo de ser desaprovado, e vai imprimindo tudo isso no corpo. E aí, quando a pessoa vivencia um fato, ela fala, não, mas isso já passou, eu não sinto mais isso. Realmente, já passou, porque essa bioquímica que foi feita pelo cérebro, o corpo expurgou. Só que por que a pessoa fica presa num ciclo, num padrão? Porque antes desse medo ser uma bioquímica no cérebro, esse medo existe como uma informação na minha consciência, a um nível não local. Então, realmente, quando a pessoa fala assim, o medo que senti quando meu pai me bateu, quando o fulano terminou comigo, na nossa linha do tempo linear, na nossa realidade física local, passou, porque o corpo expurgou. Mas no nível da consciência, que não existe esse passado, presente e futuro, é um mar de informações, onde todas as informações existem, né? Esse medo fica armazenado na consciência. E o cérebro faz essa interação com esse medo não local, vai imprimir ele numa sensação no corpo, e aonde ela projeta em várias situações do dia a dia. Então, aquele medo que ficou carimbado na consciência dela não local, de um fato que ela vivenciou com 5, 6, 7 anos de idade, está armazenado na consciência dela não local. Com a consciência física, racional, ela vai falar que já passou, já perdoou o pai já morreu, já mudou, já pediu desculpa, mas o medo, se ele não foi trabalhado nesse nível não local, ele pode ser impresso em outras situações. Por isso que a pessoa fica presa em ciclos, vivenciando e projetando em outras áreas, né? E aí ela gera o medo bioquímico, aí tinha o medo do pai, aí agora tem medo do marido, medo do filho, medo do chefe, vai projetando esse medo, vira bioquímica, vai gerando estudo, vai somatizando, vai influenciando nas escolhas, e é por isso que terapias são importantes. E, né, hoje em dia a gente vive numa sociedade, graças a Deus vem sendo mudado, mas a gente vivia numa sociedade que pregava que terapia é coisa de doido. Não, terapia não é coisa de doido. Terapia todos nós devíamos aprender na escola de berço, que é uma forma de como lidar com essas informações na nossa consciência, né? E aí eu entrei nesse exemplo para, né, o nosso tema aqui hoje, HQI é Big Toy, é isso, é essa explicação maravilhosa que você trouxe da renderização, né, de como que funciona a nossa realidade, e a HQI como uma ferramenta para que ajustamos na não localidade. Então, quando a gente vai trabalhar um trauma com a HQI, e eliminar um fato ou mudar uma realidade física, a gente vai buscar justamente a eliminar esse medo não no nível do cérebro, não nessa bioquímica, e sim no nível da nossa consciência. A gente vai eliminar lá tanto esse exemplo do medo, que é uma emoção, como também as crenças, os condicionamentos, as hereditariedades, os pensamentos, e essas situações emocionais que foram geradas em algum momento da nossa existência, que vai sendo impressa pelo nosso cérebro e vivenciado nessa realidade.
E aí que é interessante a explicação que você deu, que foi maravilhosa, que mostra como que é essa nossa renderização. Então, no mar de infinitas possibilidades que existimos na nossa consciência, a pessoa está limitada a renderizar X situações. Por quê? Porque está embasada, fundamentada nesse conjuntinho que ela vivenciou. Aí é onde entra aquele ditado, né? Para quem tem um martelo, todo problema é prego. Então, uma pessoa que tem muita culpa, por exemplo, ela vai ficar sempre renderizando situações na realidade física dela de autopunições, ou se culpando por coisas que nem é da responsabilidade dela, e vai virando essa bola de neve. À medida que ela expande a consciência, ela expande também essa renderização dela. Ela aumenta o nível de percepção dela da realidade, aumenta a probabilidade de gerar uma possibilidade como realidade, né? E é onde que tudo muda, né? Aqui é um resuminho, né, dessa aplicação, que é como que a HQI mais Big Toy vai se casando, né? Que eu achei interessante esse ponto. Deixa eu te comentar aqui que eu acho que complementa de forma interessante a visão de My Big Toe com relação a essa questão de medo, também crenças e ego, que está tudo interrelacionado. Mas assim, essa questão do medo que você está explicando é o seguinte, existe... não é que existe um grau de medo que é útil para nós, existe um tipo de medo específico, que hoje em dia a gente quase que não corre mais, mas ainda tem, que é como você falou, numa floresta, você ouve um rugido, é melhor você correr. Não adianta ficar pensando muito. Então, esse medo que aparece, dá aquele arrepio na espinha e pau na máquina, adrenalina e sai correndo para ganhar distância. Então, esse é um mecanismo de fuga da floresta ainda, né? Do inimigo, do predador, tudo mais. Então ele está lá embutido e às vezes é mal utilizado para outras coisas. Então esse medo ele continua valendo. Então vamos, por exemplo, um medo que possa existir. Você é um soldado, você está numa zona de guerra e aí de repente alguém começa a disparar tiros, você tem que se jogar para um lugar protegido até entender de onde é que os tiros estão vindo, poder evitar e lutar. Então, numa situação dessa, continua valendo. Existem situações pontuais hoje onde aquele medo, aquele mecanismo de medo ainda é útil para ter rapidez. Mas ele não é útil em 99% da nossa vida e a gente joga ele para coisas que não tem nada a ver. Ok? Então, e principalmente para a questão daquilo que a gente ignora. Né? Nós somos largamente ignorantes, poucos percebem e admitem isso, no sentido de, não é ser ignorante no sentido de ser estúpido, é no sentido de ignorar. A maior parte da realidade, imagina que a gente só conhece esse universo, mais ou menos. E a realidade é um multiverso mergulhado na fonte, né, gerado por ela. Então, assim, imagina o tanto de coisa que a gente desconhece de possibilidade. A gente mal sabe, a gente não sabe nem o que tem no fundo do oceano, né? Muito menos o que tem no nosso universo e muito menos o que tem no multiverso e o que tem fora dele, entendeu? Então, assim, entenda o tamanho do que nós ignoramos. O que eu chamo de ignorância aqui é o que nós ignoramos. E a gente associa tudo aqui pelo medo, o desconhecido, o maior desconhecido para o ser humano, né, até que ele perceba mais da sua realidade, é o medo da morte. Então, tudo que a gente desconhece, a gente meio que associa com a morte, né, que é o maior desconhecido. Então, o medo da gente, desse é um medo, vamos dizer, intelectual, por assim dizer, né, de uma forma macarrônica, porque não é bem isso, mas não é aquele medo físico da floresta, da guerra, né, da violência, né, do atropelamento. Não, é um medo psicológico, talvez seja melhor. Né? Então, esse medo, ele está muito associado, o medo do desconhecido, com o medo da morte. E o desconhecido é aquilo que a gente desconhece, aquilo que a gente ignora. E o que faz, então? O My Big Toe mostra que a gente vai adotando, né, desde pequeno, vai adotando um monte de crenças que a gente vai recebendo e vai criando outras, remendando, emendando umas com as outras, mas para qualquer coisa que a gente desconheça, que a gente ignore, a gente vai, a gente tem medo e cria crenças de que sabe algo sobre aquilo para resolver, para abafar o medo, e vai criando aquele tapete de crenças que vai gerando o ego, o personagem, as máscaras, aquela coisa toda, a gente vai usando e vai ficando perdido no meio disso, né?
e enterrado, né, e cheio de medos lá embaixo, escondidos num monte de crenças, que você, às vezes, eventualmente chamaria alguma, ou talvez a maioria delas, de traumas, e vai fazendo aquela concha de retalhos. E, então, o nosso objetivo é assim, o Tom tem uma frase sensacional para isso, que é: não existe tal coisa como uma crença boa. Né? Então, assim, ele até tem um complemento para isso, que eu não vou lembrar agora, para que aprofunda isso um pouco mais, mas não existe tal coisa como uma crença boa. Então, em PNL, por exemplo, a gente fala, e acho que em HQI também você fala em criar determinadas crenças que te interessem, mas PNL fala em substituir uma limitadora por uma possibilitadora, né? Então, assim, numa emergência, você vai lá e pega uma que é muito ruim porque está te prejudicando, e vai lá e ressignifica ela e substitui por algo, eventualmente, que te possibilita mais. Mas está te tirando uma coisa e botando uma melhorzinha, mas que está longe de ser a Ferrari que você gostaria, que é a liberdade de entender aquilo tudo e não precisar de crença. Né? O que substitui uma crença? A sabedoria. E na ausência da sabedoria, a sabedoria é pura experimentação. Então, qual é o gosto do pudim? Você põe o pudim na boca, experimenta e descobre. Agora você sabe o gosto do pudim. Ponto. O que é eletricidade? O que é choque? Enfia o dedo na tomada e você descobre. Né? Então agora eu sei o que é um choque. Então, saber, né, é uma coisa. Você você não acredita que a tomada dá choque. Você sabe que a tomada dá choque. Você sabe o gosto do pudim. Você sabe o gosto da maçã. Então, isso é saber. Experimentou, né, viveu, experienciou e descobriu. E agora você sabe. Você não tem mais a crença. Então, tudo que você não sabe e não experimentou, você tem uma... E você acha que sabe, você tem apenas uma crença, seja lá de onde ela tenha vindo. Né? É claro que você também pode ter aprendido, porque você viu que alguém enfiou o dedo na tomada, levou um choque, ficou com o dedo torrado. Né? Tudo bem, isso é experiência direta também, ainda que seja indireta de certa forma. Então, você também aprende com o erro dos outros, né? Mas você aprendeu diretamente, você sabe. Né? Então, saber é uma coisa, crença é outra. Crença é quando você inventa uma história, né? Seja a Terra redonda, ou a Terra plana, ou o que for, porque você acha que sabe, agora você fica tranquilo porque você sabe, mas você não viu lhufa daquilo, não sabe nada, e está inventando uma história qualquer para aplacar um medo qualquer que você tenha, da mesma forma que muita gente acaba acreditando no mau sentido em determinadas histórias que estão sendo contadas para evitar o medo da morte. Em vez de experimentar a realidade maior, perceber que uma forma de resolver isso é experimentar a realidade maior. Você fazer uma visão remota, fazer uma telepatia, fazer uma viagem fora do corpo e perceber que você é mais do que o corpo e que você é aquilo que está vivenciando isto. Então, o que você não morre, né? Então você só está experimentando um negócio temporário. E aí o medo da morte se vai. Você primeiro entende isso, depois experimenta, e aí sabe que isso... O que se vai é o avatar do personagem. Da mesma forma que num videogame, o meu personagem leva um monte de tiros, né? E cai lá, e aí eu recomeço com outro personagem e vou tentar de novo. Então, é isso. Então, o medo da morte, ele vai embora. Então, o maior desconhecido vai embora. Isso já te ajuda. Né? Agora, você visitando e cada uma dessas crenças com técnicas, né, no caso, como a do HQI ou da PNL, e você está lá limpando aquilo, ou você está cavocando diretamente, porque você tem algo te incomodando, um sentimento negativo, então costuma dizer muito isso. Estou com qualquer sentimento negativo de insatisfação ou de inadequação, né, ou de raiva, de frustração, de ansiedade. Por que você está ansioso? Por que você está frustrado? O que naquele seu mecanismozinho está sendo incomodado? O que você está tapando? Que só com a peneira você está tapando ali? Qual é o medo que está por baixo daquela crença? E aí, aquele medo, você joga a luz nele, confronta, ressignifica, vê que não é aquele tamanho todo, que não é a morte, seguramente também não é a morte. Né? Então, assim, em vez de a gente ter medo do desconhecido, das coisas que a gente ignora, que nem a gente tem medo de um animal na floresta, não há necessidade.
é medo psicológico. Então você olha de frente, encara, mastiga aquilo, né? Fala, não, eu tenho medo, tá bom, já é o primeiro passo, porque você estava escondendo aquilo de você mesmo. Uhum. Então, tem N coisas, mas é claro que com metodologias, como no caso dos seus processos, ela ajuda para uma série de coisas, porque quando você está tão afundado nesse mar, você não sabe nem para que direção olhar, para todo lado que vira, né? Cada enxadada é uma minhoca, como Então, uma ajuda profissional, né, de uma metodologia que você aprenda, né, é interessante, porque te vai, né? Mas eu sempre recomendo, por favor, em paralelo com qualquer metodologia, comece a fazer seu esforço de meditação, porque ele é de médio e longo prazo para toda a sua vida, para te ajudar a conectar. Então você começa a dar as enxadadas com os métodos, em paralelo, vai resolvendo o tema mais abrangente de ter domínio sobre esses pensamentos, porque senão você está desenxadando um negócio de um lado e jogando para o outro e está criando do outro, porque você ainda não está conseguindo avançar na conexão com o ser que você é. Exatamente. A HQI, ela partilha de uma passagem do Tom, que também tem muito a ver com o nosso trabalho, que ele fala que se a experiência não for sua, então não é a sua verdade, né? É o quê? É o vivenciar, é o experienciar. Porque senão tudo que eu falei aqui é a experiência do Henrique, que você falou é a experiência do Mário, né? E é interessante que tanto a HQI quanto a Big Toy convida a pessoa a vivenciar, para que ela tire as suas conclusões, ela tire a sua experiência, né? Porque senão para ela vai ser, né, como ele mesmo disse, vai ser só a crença. Aí eu acredito que isso funciona. Então a HQI ou a My Big Toy vai ser só mais uma coisa em que eu acredito que dê certo, né? E tanto o Tom e tanto o Sérgio, né, que foi o pioneiro que desenvolveu o HQI, né, e ele nos repassou tudo isso, é desenvolver para as pessoas que experimentem, vivenciem, né? A HQI está aqui para ser vivenciada, assim como a My Big Toy está ali para ser, não é só mais uma teoria, traga isso para o seu dia a dia, né? Aplique, pratique, observe, veja como que isso faça sentido para você, né? Então esse é um ponto interessante, até deixar aqui o convite, quem quiser conhecer a técnica, tá? No dia 14, eu vou estar desenvolvendo um encontro gratuito, online, vai ser em plataforma fechada, não vai ser live, tá? Nesse encontro, em plataforma fechada, nós vamos passar todos os fundamentos científicos e teóricos que fundamentam a metodologia, né? E já a apresentação da técnica para que você experiencie, para que você vivencie, veja se faça sentido para você, né? Então ali a gente vai ter um papo bem legal, né, uma palestra online, onde a gente vai estar discutindo tudo isso, trazendo aplicação dentro da realidade que você deseja, com os exemplos, né, dando algumas direções de onde você aplicar para você experienciar, para você ver se isso faz sentido para você. Então fica o convite, quem quiser participar é só me chamar no privado, né, e fazer a inscrição comigo, né, fica aí o convite. E eu queria que você falasse um pouquinho, Mário, como que faz para adquirir os livros do Tom. Também tem um curso muito interessante do Tom também, né? Para quem é meu público aqui, fica também aqui o convite para os meus seguidores aqui conhecer o trabalho do Mário, do Tom, né? Seguirem o perfil dele, é um trabalho muito interessante. Você dá uma dica, Mário, de como que quem ficou interessado em conhecer mais, como que faz para adquirir? Ok, é o seguinte, você já sabe disso, para quem não sabe também, que seja ter entrado aqui pelo seu grupo, a gente aproveita e explica, né? Eu me envolvi com a tradução porque eu realmente me apaixonei com o conhecimento que trazia isso, era algo que falava muito próximo do meu coração, quer dizer, eu quando vi aquilo eu vibrei junto, né? Eu descobri o Tom por acidentes que não são acidentes e acabei me apaixonando e me contatei com ele para traduzir, fiz a tradução e aí descobri que não era fácil publicar um livro, fui aprender como é que publicava um livro, porque eu falei, agora que eu traduzi tudo, eu não vou ficar... eu traduzi para chegar nas pessoas e as pessoas vão continuar sem saber, né? Aí fui atrás, descobri como publicava um livro, descobri como fazia uma capa, descobri tudo e fui, cotei, imprimi, descobri com a ajuda do meu cunhado da parte de sistemas aqui, o Gerson Medeiros, que me deu uma força muito grande, sempre com site, com outras coisas, abri Facebook, abri Instagram e comecei a divulgar as ideias e que estavam em inglês e não chegavam as pessoas aqui. Eu falei, meu, isso é muito bom.
né? E aí a gente tem esse site até hoje, os livros do Tom estão no site, eles trazem para a gente as regras do jogo, My Big Tour 1, 2 e 3, Despertar, Descoberta e Funcionamentos Internos, são os subtítulos de cada um dos 3 livros, e ele dá um apanhado do funcionamento da nossa realidade, né, de como ela é criada, com linguagem comum. Ele chama Minha Grande Teoria de Tudo, porque ele começou buscando criar uma teoria da consciência, para explicar a consciência, e descobriu, no meio do caminho, que explicava tudo, inclusive a física quântica, a realidade virtual, a relatividade, todos esses paradigmas, todos esses problemas se solucionam a partir dessas ideias, e essas ideias partem de que existe uma consciência, existe evolução para essa consciência, ela começa vazia com potencial, e vai evoluindo até criar este universo, que é de uma realidade enorme de multiversos, e que da qual nós somos parte, somos co-criadores, porque somos consciência, temos um poder similar ao da fonte em escala menor, né? E a gente aprende a lidar com isso, entender mais dessa realidade, explorar mais dela, e esses livros estão à venda no nosso site, é um site feito por nós, eu embalo pessoalmente os livros com muito carinho, mando para o Brasil inteiro, e a gente tem o filhote maior dessa história aqui, mais novo, que é esse livro de práticas, é um caderno de práticas, onde o Tom focalizou apenas com o que ele desenvolveu com turmas de alunos, ele otimizou isso através desse 4º livro agora, que é um caderno de práticas para a pessoa desenvolver e expandir a sua consciência e conhecer mais da realidade maior através dos métodos que ele propõe, que aliás ele chama de imaginalidade virtual, ele cunhou esse nome para isso. Então esse é o mais novo filhote, estamos vendendo aqui desde a semana passada, mas todos os livros estão à disposição para quem quiser conhecer mais. Nosso site é www.mybigtour.com.br, está em todas as mídias aqui, no Instagram, no Facebook, no YouTube, tem vídeos com legenda deles, tem muitos vídeos meus, porque é mais fácil eu explicar em português do que legendar. Minha habilidade para traduzir o livro é uma coisa, é trabalhoso, mas legendar vídeo é de matar a complexidade do negócio, o tempo que isso toma. Então eu acabei optando, uma vez que eu percebi que eu estava compreendendo bem a coisa, eu passei a preferir explicar diretamente, e eu tenho alguns vídeos dele legendados, de vez em quando legendo alguma coisa, mas eu sempre dou prioridade para dar as explicações em português, que fica mais fácil para mim. E eu adoro esse assunto, como todo mundo pode provavelmente perceber, eu começo a falar, não paro mais, mas é assim, vocês podem encontrar no vídeo. É? Hã? Somos 2. Isso. Não, é normal. As pessoas que têm alguma paixão pelo que fazem, geralmente têm prazer em passar isso adiante, né? Não estamos aqui para esconder nada, então eu intensivamente dou explicações. Cada postagem que eu faço no Instagram, no Facebook, tem conexão, né? Mesmo quando eu uso humor de uma forma positiva, o Tom também é muito bem humorado, tanto que a capa do livro tem um grande pé digital lá, com um dedão enorme, né? Porque My Big Tour, Theory of Everything, teoria de tudo, né? Vem da ciência, da física. Mas Big TOE é uma grande teoria de tudo, porque engloba tudo, engloba a física clássica, a física digital, a física quântica, a relatividade, na física digital baseada em consciência, mas também quer dizer dedão do pé. Então ele gosta de brincar e já começa brincando na capa, porque é um assunto que às vezes pode ser pesado, né? Nós estamos lidando com autoconhecimento, com evolução, e às vezes os temas são pesados. Ele volta e meia, tira um sarro, faz uma brincadeira, principalmente com o nosso ego, né? Ele faz umas comparações que é para ajudar a eliminar o ego. Entre elas ele fala de você, imagine uma bactéria no intestino da pessoa tentando imaginar o impacto do mercado de ações na produção de alimentos, na agricultura. Então, assim, tem coisas que estão além do alcance da bactéria e tem coisas que estão além do nosso alcance, o que não nos impede de continuar crescendo e buscando, né? Mas é assim, então, os livros estão à disposição lá, né? Os 4 agora, e a gente tem o maior prazer de mandar. Eu costumo dizer que a gente manda, não é um livro, e não são apenas ideias, é uma garrafinha contendo liberdade, porque você aprende a lidar com as coisas por você mesmo, você cresce, você fica maduro e você pode se virar sozinho. Então é
uma garrafinha com uma mensagem de liberdade, né? É muito bacana, e o feedback que as pessoas dão é muito bom, né? Aquelas pessoas que não são todas, né, que têm essa disposição de ler um livro, de chegar até o fim, de tirar conclusões, de fazer uma autoanálise, de pôr coisas em prática. Mas, assim, os feedbacks daqueles que vão adiante com isso são muito gostosos, né? Assim, é o que anima a gente a continuar aí no esforço de divulgação. E dá essa força, né? É maravilhoso, né? Mário, gratidão, gratidão a todos, né? Fica o convite aqui para o meu público aí conhecer então o trabalho do Tom, né, do Mário. Fica o convite para vocês, dia 14, o encontro gratuito para conhecer a HQI e vivenciar, experienciar, né? Quem quiser aprofundar nos estudos, então tem esse encontro gratuito dia 14. No meu perfil do Instagram, no IGVT, tem uma série de aulas gravadas, né? Eu tenho algum material no YouTube, mas no perfil do IGVT está mais completo. Então, eu tenho uma série de aulas sobre as emoções, sobre livre-arbítrio, sobre as sombras psicológicas, sobre caos, tem muita coisa lá. Então, quem quiser dar uma aprofundada em alguns outros temas, fica o convite, está tudo gravado lá. Quem tiver alguma dúvida, se eu falei alguma coisa aqui, ficou com alguma dúvida, quer saber, fique à vontade de me chamar no WhatsApp, tem meu WhatsApp pessoal no meu perfil do Instagram, pode me chamar no direct, é sempre um prazer poder estar ali respondendo vocês, tá? Se eu não responder na hora ali, tiver algumas coisas aqui, mas o primeiro intervalo que eu tiver vai ser um prazer, uma satisfação enorme, tá esclarecendo aí qualquer dúvida que tiver, se tiver alguma questão pessoal, particular, que deseja entender como aplicar a HQI nisso, pode me perguntar lá, tá? Que eu vou estar orientando vocês. Nesse encontro dia 14 já vão aprender a técnica, tá? O encontro é gratuito, já podemos discutir também tudo isso, como aplicar, que tipo de trauma está relacionado com uma doença tal, um vício, ou outro tipo de problema. E esse mês também estamos com uma sequência de lives aí, com convidados especiais aí, né? Como o Mário disponibilizou esse tempo aí, né, deu essa aulona para nós aí hoje, né? Então, gratidão, Mário. Então, ele vai ter outros conteúdos. Quarta, eu tenho uma live sobre desafios na juventude. Sexta-feira vai ter uma sobre diálogos internos, vai ter sobre zona de conforto na outra semana. Vou fazer uma dia 13 sobre relacionamentos afetivos. O pessoal sempre pede para abordar esse tema, né? Então, assim, tem muito conteúdo. Criatividade no caos também, dia 22. Então, assim, tem muita coisa bacana lá. Quem tiver interesse, tá? À vontade, vai ser um prazer aí a gente estar batendo esse papo aí. E no mais, eu estou sempre à disposição aqui, no que eu puder contribuir, ajudar, vai ser sempre um grande prazer. Olha, eu quero agradecer a todos que nos acompanharam aqui hoje. Foi um prazer estar conversando com vocês de temas que eu adoro, estar conversando em especial com o Henrique. Henrique, um agradecimento especial a você pelo convite para bater esse papo. E outro, pela possibilidade que você abriu de eu participar dessa sua primeira descrição que você costuma dar sobre o que é o HQI, e depois pelo convite sequencial também. Achei muito interessante o seu curso, o seu treinamento de HQI, muito bacana, totalmente em linha, né? Faz sentido, porque o que as pessoas estão fazendo quando estão aplicando HQI é supor que a realidade é informacional e lidar com ela na forma de informação, e trabalhar para eliminar determinadas coisas, determinados comportamentos, determinados traumas, ficar mais livres, usando a sua intenção, porque o que estão usando na base, o que movimenta a realidade é a intenção do nosso ser. Então, você está aplicando a sua intenção para dar determinados comandos, para ajudar a limpar determinadas coisas, e está lidando com as coisas como informação, que é a melhor forma possível, porque tudo é informação. Assim, existem duas coisas em todo o universo e em todos os outros universos. A consciência que gera tudo, da qual nós somos parte também, co-geramos, e informação que é trocada por essa consciência e é utilizada e com a qual tudo é construído. Então, informação é a base de tudo. Todo o resto é detalhe. Inclusive os nomes, se está chamando de holografia, disso ou daquilo, é tudo nomes que estamos dando para informação, né? E cada um está atribuindo um valor para isso. Mas é tudo informação. Então é muito bacana que vocês tratam as coisas diretamente como elas são. Isso para mim é uma novidade, né, de ver. Porque assim, a PNL ela não vai tão fundo nisso, né? Ela também trata as coisas como dados
registros, né, mentais, né, mas assim, de uma forma menos profunda que o HQI, porque o HQI trata tudo como informação diretamente. E a vontade das pessoas, a intenção das pessoas em corrigir determinados temas que elas mesmas estão gerando para elas mesmas, sem saber, por conta de todos esses problemas, eu achei muito bacana. Obrigado pela oportunidade de ter conhecido essa metodologia. Gratidão, Mário. A HQI está aí nessa proposta de desenvolver o amor próprio, né? Porque, como consequência, você amando a si mesmo, como consequência, você vai amar o outro. E você amando o outro, você desenvolve o amor incondicional, que é aquilo que os mestres, né, de seja qual for a religião, qual seja a linha de pensamento que a pessoa segue, né, todos os líderes vieram nos demonstrar, demonstrar desenvolver esse amor incondicional a tudo e a todos. E a física quântica está aí para mostrar que fazemos parte de um sistema maior, né, que amar a tudo e a todos é o maior ato de amor e de inteligência, porque quando a gente faz algo contra o outro, estamos fazendo contra nós mesmos, né? E muitas pessoas buscaram seguir esses ensinamentos dos líderes de amor incondicional, mas como que a pessoa vai buscar amar o próximo se muitas das vezes ela nem se ama, ela se pune, ela se cobra. Aquilo que você não tem. Perfeito. Exatamente. É por aí então, um atalho para desenvolver esse amor incondicional é primeiro amar a si mesmo. Porque quando você ama a si mesmo, o amor incondicional ele vai vir como uma consequência, vai ser algo natural, não uma coisa exigida pela própria pessoa, essa cobrança, eu tenho que fazer isso. Nada adianta fazer para atender exigência alheia. Nada, zero. Exatamente. Né? E a HQI está aí como uma proposta para que você trabalhe o seu coração, trabalhe internamente as suas dores, sua experiência de vida, se desenvolva como um ser humano e, como consequência, né, desenvolver esse amor incondicional. E assim, todos nós fazemos a nossa parte, cuidando de nós, a gente afeta o todo e aí nós criamos um mundo melhor. Então, esse é o nosso foco, esse é o nosso legado, essa é a nossa proposta, né, é o que nós buscamos aí, levar esses ensinamentos aí que o professor Sérgio Secato trouxe, essa contribuição, e que todos os outros grandes mestres, outros deixaram essa contribuição, como o Tom vem deixando também essa contribuição maravilhosa, como você vem desenvolvendo com amor o seu trabalho, né? Então, unir esses conhecimentos e levar essas informações aí para criarmos aí um mundo melhor. É isso aí. Gratidão, gratidão, Mário. Gratidão a todos. Valeu, gratidão, Henrique. Forte abraço. Um abraço. Tenta compartilhar agora no salvamento, hein? Ah, sim, vou salvar agora, deixar lá salvo para a gente rever, deixar essa gravação aí. Quem gostou, compartilha aí com os amigos aí, quem gostou, né, desse bate-papo, fez a diferença para vocês, deixa aquele joinha lá para nós, que ajuda, né, levar essa mensagem para mais pessoas, né, compartilha, deixa lá um joinha, um coraçãozinho lá na gravação também, isso é importante para levar. Isso é importante de lembrar. Porque o que acontece, tudo que as pessoas puseram de coração aqui, apaga, só o que puser depois que gravar é que fica. Valeu. Exatamente. Então deixa lá o coraçãozinho lá, vamos levar essa mensagem aí para as outras pessoas. Gratidão, Mari, gratidão, pessoal. Até logo. Forte abraço a todos. Boa noite.